Bom dia, bom dia pessoal. Tudo bem aí? Segunda-feira, né? Aquela segunda-feira preguiçosa, um dia depois do pleito eleitoral que tem isso aqui no nosso país. Mas vamos que vamos. Vamos voltar aqui à nossa rotina, à nossa prática semanal, nossa leitura da Bíblia Peshita, a qual fazemos todas as segundas e quartas, às 9 da manhã, ao vivo, aqui no nosso canal Conexões e Crenças da Twitch. Esse canal aqui que a gente utiliza para fazer essas transmissões ao vivo, todas as segundas e quartas, a leitura da Bíblia Peshita, e às sextas-feiras do Livro dos Espíritos, sempre às 9 da manhã. Bom, eu sou Marcelo Murim, caso alguém não me conheça ainda, e sou criador desse canal. A gente faz a transmissão ao vivo e depois esse vídeo ele é tratado, a gente legenda ele, sobe no YouTube. Então, se você está aqui no YouTube, bem-vindos, né? E nos sigam aqui, canal Conexões.crenças. Sigam a gente no canal, dê o seu joinha no vídeo, compartilhe, clique no sininho aí se você quer receber atualização sempre que tiver novos vídeos, que são todas as segundas, quartas e sextas, né? E nos sigam também no canal Conexões.crenças no Instagram, onde a gente faz cortes desses vídeos. A gente também tem todas as manhãs a leitura de um salmo. Começamos a fazer isso faz uns 10 dias mais ou menos. Então, são 150 salmos, né? Então, ao longo aí de 5 meses, todos os dias teremos um salmo. E após o encerramento do salmo, a gente vai trazendo outras orações, tá? Aí vamos trazendo outras preces, para a gente sempre começar o dia energizado, começar o dia com uma vibração elevada. A proposta do canal, Conexões e Crenças, é falar sobre espiritualidade, falar sobre energia, falar sobre alta frequência vibracional, trazer conhecimento, trazer aprendizagem para todos nós, né? Então é um canal livre, um canal aberto, para que todos também possam contribuir, não só eu, né, que fico aqui inicialmente fazendo a leitura dos textos, né? A gente já criou também um grupo de estudo, onde a gente está fazendo o estudo do livro A Caminho da Luz. Se você tiver interesse em fazer parte do grupo, me manda um direct, me manda uma mensagem aqui, um comentário que eu incluo você no grupo. E depois desse livro a gente vai trazendo outros livros também. A ideia é sempre o aprendizado, né? Fortalecer o nosso conhecimento, porque a gente entende que é através do conhecimento que a gente consegue se libertar, né, da Matrix. Mas esse é um outro assunto para um outro momento, tá bom? Então, é isso aí. A gente vai começar hoje o livro que a gente está lendo. A gente vai ler está lendo segunda e quarta, é a Bíblia Peshita. Se você quer entender um pouco mais sobre o que é a Bíblia Peshita, vai lá nos vídeos iniciais. Eu explico do que se trata, né? É uma Bíblia traduzida diretamente do aramaico, né? Não teve uma tradução que passou pelo grego, do aramaico para o siríaco. Então, é uma Bíblia muito usada na Síria e ela tem uma tradução a menos, né? Então, ela foi traduzida diretamente da língua original que era falada ali na Judéia na época de Jesus. Basicamente é isso, assim, não tem grandes diferenças, apenas diferenças às vezes no texto, nos nomes, enfim, mas o contexto dela é praticamente o mesmo, né? E a gente já leu os 3 primeiros livros do Pentateuco de Moisés, né, que é Gênesis, Êxodo e Levítico. Hoje a gente vai começar a ler o livro de Números, tá? É importante dizer que no nosso canal do Instagram você consegue baixar um e-book ilustrado do livro de Gênesis, tá? Já está lá, né, você vai achar o link na bio, você clica lá no link e baixa o e-book totalmente gratuito, tá? Em breve, muito breve mesmo, a gente vai lançar o e-book do livro de Êxodo, tá? Então fica ligado lá no Instagram que eu vou avisar quando já tiver publicado lá no link da bio, tá bom? É bem bacana, é um resumo do livro, tem algumas ilustrações que remetem a um período, tá?
E é legal porque você quer saber um pouco, quem que era filho de quem, o que que é não sei o que, tá lá, aquele breve resuminho lá, de forma simples e rápida para consulta. Legal? Quero também falar da Clima Digital. O Clima Digital é nosso parceiro, tá? Nosso parceiro aqui desse projeto, Conexões e Crenças. Eles são responsáveis aí pelo todo o suporte técnico de construção de site, de landing page, de roteiro, de cortes, de edição, enfim, toda essa parte aí de por detrás das câmeras. A Clima Digital é o nosso parceiro, então se você estiver precisando aí de um parceiro para um projeto seu que está engavetado aí, que você queira botar para rodar no digital, procure a Clima Digital no @Clima Digital no Instagram ou no site deles www.climadigital.com.br. É isso? Já todos os recados foram dados. Vamos lá iniciar a nossa leitura de hoje. Ó, livro só para a gente deixar assim, livro números, ele tem são 36 capítulos, tá? O livro de Levítico tinha 27, nós levamos 2 semanas para ler. Então acredito aí que números a gente vai levar 3 a 4 semanas para ler, tá bom? Isso no ritmo que a gente vem fazendo, de 8 a 10 páginas por leitura. A gente também, que a gente vai lendo, vai comentando, vai lendo, vai comentando. Então, assim, a gente não tem aqui um target, assim, eu preciso ler tantas coisas. Não, a gente vai lendo, a leitura dentro de 40, o nosso vídeo aqui dentro de 40, 45 minutos, até 50 às vezes, para também não ficar muito longo, muito pesado. Né? Então, para você que tem preguiça de ler ou não gosta muito de ler, é uma alternativa, né? Enquanto você está fazendo seus afazeres, às vezes está fazendo um trabalho mecânico, está limpando a casa, sei lá, fazendo alguma coisa, bota aí o vídeo e vai ouvindo. E assim você vai assimilando o conteúdo. Legal? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Tomar meu golinho de café, que eu sempre gosto de fazer a leitura acompanhada do café. Bom, aqui ele faz uma breve introdução aqui nessa Bíblia. Ela dá uma breve introdução, uma explicação sobre o livro antes de começar propriamente dito o texto. Então vamos lá. Livro de Números. Sipra Dimiani se traduz como Livro de Números. Né? Esse é o nome. Sipra Dimiani se traduz como Livro de Números. Bemidbar, que significa no deserto. O título Números provém do texto grego do Antigo Testamento, o qual se chamava Aritmoi. Sua autoria se atribui a Moisés também. E sua data de redação se situa cerca de 1450 anos antes de Cristo a 1410 anos antes de Cristo. Ou seja, 2000, quase 3.500 anos, né? É o quarto livro da Torá, ou Pentateuco. A Torá é o livro sagrado do judaísmo, né? O Pentateuco aqui do Velho Testamento. Narra a conduta daqueles que haviam escapado da escravidão egípcia e sua atitude de desobediência e ingratidão diante de Mariá, a qual os levou a peregrinar 40 anos pelo deserto. Descreve o censo dos que eram aptos para a guerra em cada tribo, a missão de espionagem e exploração da terra a ser conquistada, assim como o informe de tal missão. Relata a rebelião de Coré e o castigo subsequente sobre as serpentes venenosas e a serpente de bronze eritida no deserto, a vara de Arão, que brotou os deveres sacerdotais e outras leis, a rebelião em Matsotá, Balac e Bilã contra Israel, a estrela de Jacó, a sucessão de Moisés por Josué, as diversas jornadas de peregrinação e os preparativos para entrar na Terra Prometida. Mais uma vez, né, é um livro aí que fala de leis, de regras e de fatos que aconteceram ali naquele tempo que eles estiveram no deserto.
Então, vamos começar. Capítulo 1 do livro de Números. Preparativos para a entrada. Preparativos para a partida do Sinai. Então, depois, de que eles ficaram ali no Sinai aquele tempo, recebendo as leis, toda aquela parte e tal, a consagração dos sacerdotes, toda aquela ritualística. Ok, vamos para o deserto agora. Depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, Maria falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo temporário, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, e disse a ele, depois de 2 anos, levanta um censo completo da congregação dos filhos de Israel pelas suas famílias, pelas suas casas paternas, conforme o número de nomes, todo varão, um por um. De 20 anos em diante, tu e teu irmão Arão contarão por seus exércitos a todos os que podem sair à guerra como exército de Israel. Estarão convosco um homem de cada tribo, cada um chefe da sua casa paterna. Os nomes dos homens que estarão convosco são estes: de Robil, Elitzor bar Shador, de Shemon, Shamuel bar Zorishdai, de Judá, Nershon bar Aminadab, de Isaacar, Natneel bar Zor, de Zebulon, Eliav bar Halon. Os descendentes de Josef, de Efraim, Lishma bar Amirhod, de Menash, Gamliel bar Partzor, de Benjamim, Avidan bar Gideoni, de Dan, Aiezer bar Amishadai, de Ashir, Pagel bar Aklan, de Gad, Eliasaf bar Reuel, de Naphtali, Ahida bar Ainã. Estes eram preeminentes na congregação, príncipe das tribos de suas casas paternas. Eles foram chefes dos milhares de Israel. Dessa forma, Moisés e Arão conduziram a estes homens que foram designados pelos seus nomes. Vou fazer aquela consulta que a gente gosta de fazer. Os nomezinhos aqui, De Rubem, Elisur, filho de Sedur. De Simeão, Salamiel, filho de... praticamente os nomes são semelhantes, Só tem aquelas diferenças de tradução que a gente sabe, mas a nomenclatura é muito semelhante. No primeiro dia do segundo mês, havendo reunido a toda a congregação, passaram pelo censo por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número dos homens, um por um, todos os homens de 20 anos em diante. Tal como Maria ordenara a Moisés, assim os recenseou no deserto do Sinai. Os descendentes de Robil, o primogênito de Israel, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes, um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos em diante que podia sair à guerra com o exército em Israel. Da tribo de Robil foram recenseados 46.500. Os descendentes de Shemon, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes, um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos em diante que podia sair à guerra com o exército de Israel. Da tribo de Shemon foram recenseados 59.300. 46.000 da tribo de Robil, 59.300 da tribo de Shimon. Era a gente, Era gente pra caramba. Continua. Os descendentes de Gad, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes, um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos em diante que podia sair à guerra com o exército em Israel. Da tribo de Gad foram recenseados 45.650. Dos descendentes de Judá, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos em diante
que podia sair à guerra com o exército de Israel. Da tribo de Judá foram recenseados 74.600. Os descendentes de Isacar, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes, um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos em diante que podia sair à guerra com o exército de Israel. Da tribo de Isacar foram recenseados 54.400. Os descendentes de Zebulon, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes, um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos em diante que podia sair à guerra com o exército de Israel. Da tribo de Zebulon foram recenseados 57.400. Os descendentes de José Os descendentes de José, os descendentes de Efraim, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes, um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos diante que podia sair à guerra com o exército de Israel. Da tribo de Efraim foram recenseados 40.500. Dos descendentes de Menache, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes, um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos em diante que podia sair à guerra com o exército de Israel. Da tribo de Menache foram recenseados 32.200. Os descendentes de Benjamim, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes, um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos em diante que podia sair à. O texto é o mesmo, né, meu? Fica repetindo o mesmo texto. Da tribo de Benjamim foram recenseados 35.400. Os descendentes de Dan, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes, um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos em diante que podia sair à guerra com o exército em Israel. Da tribo de Dan foram recenseados 62.700. Os descendentes de Ashir, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes, um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos em diante que podia sair à guerra com o exército de Israel. Da tribo de Ashir foram recenseados 41.500. Os descendentes de Naphtali, por suas genealogias, por suas famílias, por suas casas paternas, conforme o número de nomes, um por um, se levantou um censo de todo homem de 20 anos em diante que podia sair à guerra com o exército de Israel. Da tribo de Naphtali foram recenseados 53.400. Estes são os que recensearam Moisés, Arão e os 12 príncipes de Israel. Levantaram um censo de cada um deles conforme a sua casa paterna. E todos os que foram recenseados dos filhos de Israel, por suas casas paternas de 20 anos em diante, todos os que podiam sair à guerra com o exército de Israel, foram 603.550. 600.000 pessoas. É gente, hein? Todos os recenseados de Israel, mas não foram recenseados os levitas, entre eles conforme a tribo de seus pais. O que falara Maria a Moisés, dizendo a ele: não recensearás a tribo de Levi, nem a considerarás no censo dos filhos de Israel. Mas porás os levitas a encargo do tabernáculo, do testemunho, de todos os seus utensílios e tudo que há nele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios o servirão. Também estarão acampados ao redor do tabernáculo. Quando se necessite erguer o tabernáculo, os levitas o desarmarão, e ao acampar o tabernáculo, os levitas o armarão. Será morto o estranho que se chegar a ele. E os filhos de Israel acamparão cada um em seu acampamento, e cada um com sua tropa de acordo com seus exércitos. Mas os levitas estarão acampados ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não sobrevenha a ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas, pois, assistirão ao tabernáculo do testemunho. E fizeram os filhos de Israel tudo de acordo com o que ordenara Maria e Moisés. A Moisés assim o fizeram. Então, os levitas, na verdade, eles eram os sacerdotes, né? Os responsáveis ali pelo tabernáculo e por toda aquela ritualística, todo aquele material que foi criado, que foi elaborado de acordo com a orientação de Deus, né? 603.000 pessoas é gente. Capítulo 2, continuando.
os acampamentos e os chefes das tribos. Mariá falou a Moisés e a Arão, dizendo a eles: Os filhos de Israel acamparão nos lugares de suas casas paternas, cada um com sua tropa. Acamparão ao redor do tabernáculo temporário. A tropa do acampamento de Judá, segundo o seu exército, eles acamparão voltados ao oriente. Nershor bar Aminadav será o chefe dos descendentes de Judá. Os recenseados do seu exército foram 74.600, e a tribo de Issacar acompanhará junto a ele. Nataniel bar Zor será o chefe dos descendentes de Issacar. Os recenseados do seu exército foram 54.400. Em seguida estava a tribo de Zebulon. Eliav bar Halon será o chefe dos descendentes de Zebulon. Os recenseados do seu exército foram 57.400. O total dos recenseados do acampamento de Judá, segundo os seus exércitos, somou 186.400. Eles marcharão à frente. A tropa do acampamento de Robil, segundo o seu exército, estará ao sul. Elitzor bar Shador será o chefe dos descendentes de Robil. Os recenseados do seu exército foram 46.500. A tribo de Shemon acampará junto a ele. Shalmuel bar Soriashdai será o chefe dos descendentes de Shemon. Os recenseados do seu exército foram 59.300. Em seguida estará a tribo de Gad. Eliasaf bar Euil será o chefe dos descendentes de Gad. Os recenseados do seu exército foram 45.650. O total dos recenseados do acampamento de Robil, segundo seus exércitos, somou 151.450. Eles marcharão em segundo lugar. Versículo 17. Depois partirá o tabernáculo temporário com o acampamento dos levitas no meio dos acampamentos. Tal como estão acampados, assim partirão, cada um com a sua tropa, segundo seus exércitos. A tropa do acampamento de Efraim, segundo seu exército, estará do lado ocidental. Elishma bar Amilod será o chefe dos descendentes de Efraim. Os recenseados do seu exército foram 40.500. Junto a ele acampará a tribo de Menashe. Gamiliel bar Patsor será o chefe dos descendentes de Menashe. Os recenseados do seu exército foram 32.200. Em seguida estará a tribo de Benjamim. Amidá bar Gedeone será o chefe dos descendentes de Benjamim. Os recenseados do seu exército foram 35.400. O total dos recenseados do acampamento de Efraim, segundo seu exército, foram 180.100. Eles marcharão em terceiro lugar. É interessante, né? O exército tinha 35.000, mas os recenseados tinha 108.100. O exército tinha 600.000, mas tinha muito mais gente. Versículo 25. A tropa do acampamento de Dan, segundo o seu exército, estará ao lado norte. Ahiezer bar Amishadai será o chefe dos descendentes dos filhos de Dan. Os recenseados do seu exército foram 62.700. Junto a ele acampará a tribo de Ashir. Pagiel bar Acran será o chefe dos descendentes de Ashir. Os recenseados do seu exército foram 41.500. Em seguida estará a tribo de Naphtali. Ahida bar Ainan será o chefe dos descendentes das filhas de Naphtali. Os recenseados do seu exército foram 53.400. O total dos recenseados do acampamento de Dan somou 157.600. Eles marcharão ao final com suas tropas. Estes são os recenseados dentre os filhos de Israel, segundo suas casas paternas. O total dos que foram recenseados dos acampamentos, segundo seus exércitos, foram 603.550. Mas não se levantou um cento dos levitas entre os filhos de Israel, conforme a tribo de seus pais, tal como ordenara Mariá a Moisés. E os filhos de Israel fizeram tudo o que ordenara Mariá a Moisés. Assim fizeram e assim marcharam em suas tropas, cada um acampou em seu acampamento, conforme sua casa paterna. Não, o que eu falei tá errado, né? O total são 603 mesmo. Eles foram divididos em acampamentos, né? Então junta um com uma tribo com outra, e nesses ajuntamentos entre tribos que os números foram aumentando, né? Mas o total são 603, efetivamente.
Então, no acampamento de um tinha algumas tribos, no acampamento de outro tinha algumas tribos. Tudo para proteger também o tabernáculo. Os levitas, capítulo 3. Este é o registro genealógico de Arão e de Moisés no dia que Maria falou a Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o seu primogênito, Nadab e Abihu, Eleazar e Itamar. E esses são os nomes dos filhos do sacerdote Arão que foram ungidos, aos quais ordenou para exercerem o sacerdócio. Mas Nadab e Abihu morreram diante de Maria, ao oferecerem fogo estranho na presença de Maria no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Então, Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio durante a vida de seu pai, Arão. E falou Maria a Moisés, dizendo a ele: faça chegar a tribo de Levi e a apresente diante do sacerdote Arão, para que eles o assistam e cumpram com as obrigações para com ele e com as obrigações para com toda a congregação diante de Maria, diante do tabernáculo temporário, para executar o serviço do tabernáculo. Também cuidarão de todos os utensílios do tabernáculo temporário, junto com a obrigação para com os filhos de Israel, para executar o serviço do tabernáculo. Entregarás os levitas para Arão e os seus filhos, como um presente os dareis para ele dentre os filhos de Israel. Designarás a Arão e a seus filhos para que exerçam o seu sacerdócio, mas o estrangeiro que se chegar será morto. Também falou Maria a Moisés, dizendo a ele: eis que eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, tudo que abre a madre dentre os filhos de Israel. Portanto, os levitas serão meus. Porque todo primogênito me pertence, consagrei para mim todos os primogênitos dos filhos de Israel, desde o homem até o animal, o dia que matei todos os primogênitos na terra do Egito. Serão meus, eu sou Maria. Depois falou Maria a Moisés no deserto do Sinai, dizendo a ele: levanta um censo dos filhos de Levi de todo homem, da idade de um mês em diante, de acordo com suas famílias, conforme suas casas paternas. E Moisés os recenseou conforme a palavra de Maria, tal como foi ordenado. Estes foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gershon, Cahat e Merari. E estes foram os nomes dos filhos de Gershon pelas suas famílias: Lavni e Shami. Os filhos de Cahat pelas suas famílias: Elmoram, Yatsar, Hebron e Ozeu. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Maheli e Moshe. Estas são as famílias dos levitas segundo as suas casas paternas. As famílias de Lavni e a família de Shami eram dos Gersonitas. Estas eram as famílias de Gershon. Os seus recenseados, conforme a contagem de todo homem de um mês em diante, foram 7.500. As famílias de Gershon acamparão ao ocidente na parte posterior do tabernáculo. O chefe das casas paternas de Gershon era Eliasaf bar Eliav. A responsabilidade dos filhos de Gershon no tabernáculo temporário incluía o tabernáculo, sua cortina, sua cobertura e o véu de acesso ao tabernáculo temporário. As cortinas do átrio, a cortina para acesso ao átrio que está ao redor do tabernáculo, junto ao altar, e as suas cordas, conforme tudo que diz respeito aos seus serviços. A família de Amram, a família de Yatsar, a família de Hebron e a família de Ozil era a família dos Carratitas. Estas eram as famílias de Carrat. Os seus recenseados, conforme a contagem de todo homem, de um mês em diante, foram 8.600 que cumpriram o serviço do santuário. As famílias de Carrat acamparão ao lado sul do tabernáculo. O chefe das casas paternas das famílias de Carrat eram Elitsafan bar Ozil. Eles terão sob sua responsabilidade a arca e a mesa, o candelabro, o altar, os utensílios do santuário com que ministram o véu e tudo que diz respeito ao seu serviço. Eleazar, o filho do sacerdote Arão, era o principal dos chefes dos levitas e o encarregado dos guardas que vigiavam o santuário. A família de Mali e Moshi era a família dos
Meraritas. Estas eram as famílias de Merari. Os seus recenseados, conforme a contagem de todos os homens de um mês em diante, foram 6.600. Suriel Bar Avilai era o chefe das casas paternas das famílias de Merari. Eles acamparão ao lado norte do tabernáculo. Os filhos de Merari terão sob sua responsabilidade as tábuas do tabernáculo, suas barras, suas colunas, suas bases, todos os seus utensílios e tudo que diz respeito ao seu serviço. As colunas ao redor do átrio, as suas cordas, suas bases e as cordas das suas cortinas. Moisés, Arão e seus filhos acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante do tabernáculo temporário, em direção ao nascente. Eles terão sob sua responsabilidade o santuário para cumprir a obrigação para com os filhos de Israel, mas o estrangeiro que se chegar será morto. Todos os recenseados dos levitas por Moisés, conforme a ordem de Mariá, todos os homens de um mês em diante foram 22.000. Resgate dos primogênitos. Então, 603 mais 22, 625 mil. Símbolo 40. Então Mariá falou a Moisés, dizendo a ele: censeia todos os primogênitos, varões dos filhos de Israel, de um mês em diante, e faz uma lista dos seus nomes. E tomarás os levitas para mim, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos filhos de Israel. Eu sou Mariá. Então Moisés licenciou todos os primogênitos dos filhos de Israel, como que Mariá lhe ordenara. E todos os primogênitos, homens recenseados conforme o número dos nomes de um mês em diante, foram 22.273. Em seguida falou Mariá a Moisés, dizendo a ele: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do seu gado. Os levitas serão os meus, eu sou Mariá. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que cederam aos levitas, tomará 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, que equivale a 20 geras por ciclo. E entregarás a Arão e seus filhos o dinheiro do resgate daqueles que os recebem. Depois Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excediam o resgate dos levitas. Tomou o dinheiro dos primogênitos dos filhos de Israel, 1.365 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, conforme a ordem de Mariá, como Mariá ordenara a Moisés. Capítulo 4. Responsabilidade dos Carratitas. Mariá falou a Moisés e a Arão, dizendo a eles: levantai um censo dos descendentes de Carrat, dentre os descendentes de Levi, pelas suas famílias, de acordo com suas casas paternas. De 30 anos em diante, até 50 anos, todo aquele que se apresentar e que seja apto para executar o serviço no tabernáculo temporário. Este é o serviço dos Carratitas no tabernáculo temporário. É algo santíssimo. Quando o acampamento for transportado, Arão e seus filhos entrarão para desarmar o véu da separação e com ele cobrirão a arca do testemunho. Estenderão depois sobre ela a coberta de couro tingida de azul escuro. Estenderão também por cima dela um tecido todo azul e colocarão nela os seus varais. Depois estenderão sobre a mesa da presença um pano de cor azul e porão sobre ela os frascos recolhedores, as tigelas dos recolhedores maiores para as libações, o pão contínuo estará sobre ela. Em seguida, estenderão em cima deles um pano de cor escarlate e o cobrirão com a coberta de couro tingida de azul escuro e a colocarão nela os seus varais. Tomarão depois um pano de cor azul e cobrirão o candelabro da iluminação, suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus recipientes e todos os utensílios para o azeite que servem para acendê-lo. Pôs-losão com todos os seus utensílios em uma coberta de couro tingido de vermelho escuro e o colocarão sobre os seus varais. Em seguida,
Estenderão sobre o altar de ouro um pano todo de cor azul e o cobrirão com uma coberta de couro tingida de vermelho escuro. Colocarão seus varais. Depois tomarão todos os utensílios do serviço com os quais ministram no santuário, pôs-los-ão num pano de cor azul e os cobrirão com uma coberta de couro tingida de vermelho escuro e os colocarão nos varais. Desmontarão o altar e estenderão dentre ele um tecido de cor púrpura, e colocarão junto com ele todos os utensílios com os quais ministram sobre eles, os incensários, os garfos, os recolhedores, os braseiros, todos os utensílios do altar, e estenderão sobre ele uma coberta de couro tingida de vermelho escuro e colocarão seus varais. Quando Arão e seus filhos concluírem de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, e o acampamento esteja a ponto de ser transportado, então virão os carratitas para carregá-lo, para que não se aproxime do santuário imouro. Estas são as coisas que transportarão os carratitas e que estão no tabernáculo temporário. Eleazar, filho do sacerdote Arão, terá sob sua responsabilidade o azeite para iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereal e o azeite da unção. Todos os tabernáculos e tudo que nele há, com o santuário e seus utensílios, estarão sob sua responsabilidade. Então Maria falou a Moisés e a Arão, dizendo a eles: Não excluireis a tribo da família de Carrate dentre os levitas, mas isto fareis a eles para que vivam e não morram, quando entrarem até onde está o santo dos santos. Arão e seus filhos entrarão e encarregarão a cada um seu ofício e seu encargo. No entanto, não entrarão para ver quando cobrir o santuário, para que não morram. Responsabilidade dos Gershonitas. E falou Maria a Moisés, dizendo a eles: Levanta um censo dos descendentes de Gershom por suas famílias e por suas casas paternas. Da idade de 30 anos em diante até os 50 anos, os recensearás, todos os que se apresentarem e que sejam verdadeiramente aptos para cumprir com o serviço do tabernáculo temporário. Este é o ofício da família de Gershom, para servir e para carregar. Eles carregarão as cortinas do tabernáculo e o próprio tabernáculo temporário, o véu da sua porta, coberto de cor vermelha escura, está por cima dele, o véu de acesso ao tabernáculo temporário. As cortinas do átrio, a cortina para o acesso do portão do átrio que está no tabernáculo junto ao altar, circundando com suas cordas e todos os instrumentos do seu serviço, tudo que se utiliza para o serviço. Todo o serviço dos gersonitas estará sob as ordens de Arão e de seus filhos para todo o seu encargo, e todo o seu ofício, e lhes encarregareis uma responsabilidade sobre todo o seu encargo. Este é o serviço das famílias dos gersonitas no tabernáculo temporário. Seus deveres estarão sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Responsabilidade dos Meraritas. Levanta o censo dos descendentes de Merari por suas famílias, por suas casas paternas. Da idade de 30 anos em diante, até os 50 anos os recensearás, todos os que se apresentem e sejam verdadeiramente aptos para cumprir com o serviço no tabernáculo temporário. Esta é a responsabilidade do que transportarão e de todo o seu serviço no tabernáculo temporário. As tábuas do tabernáculo, suas barras, suas colunas, suas bases, as colunas que circulam o átrio e suas bases, suas estacas, suas cordas, todos os seus utensílios e todos os seus serviços. Tu lhes atribuirás por nome os utensílios que transportarão. Este é o serviço das famílias dos Meraritas e todo o seu serviço no tabernáculo temporário estará sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Resultado do censo. E Moisés, Arão e os príncipes da congregação recensearam dos descendentes de Carrato por suas famílias e por suas casas paternas, da idade de 30 anos em diante até os 50 anos, todo o que se apresentou e era apto para o serviço no tabernáculo temporário. Os seus recenseados por suas famílias foram 2.750. Estes foram os recenseados nas famílias de Carrato, todo aquele que servia no tabernáculo temporário, a quem Moisés e Arão recensearam de acordo com a ordem de Maria por meio de Moisés. E o número dos descendentes de Gershom por suas famílias e por suas casas paternas, de 30 anos em diante até 50 anos, todo o que se apresentou e era apto para o serviço no tabernáculo temporário. Os recenseadores por suas famílias e por suas casas paternas foram 2.630. Estes foram os recenseados das famílias dos descendentes de Gershom,
todos os que serviam no tabernáculo temporário, a quem Moisés e Arão recensearam de acordo com a ordem de Mariá. Os recenseados das famílias dos descendentes de Merari, por suas famílias e por suas casas paternas. A idade de 30 anos em diante, até os 50 anos, todo que se apresentou para o serviço no tabernáculo temporário. Os recenseados por suas casas paternas foram 3.200. Esses foram os recenseados das famílias dos descendentes de Merari, a quem Moisés e Arão recensearam de acordo com a ordem de Mariá por meio de Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Arão e os chefes de Israel por suas famílias e por suas casas paternas. Da idade de 30 anos em diante, até os 50 anos, todo aquele que era apto para executar a obra do serviço e o trabalho de transportar o tabernáculo temporário, somaram um total de 8.580. Foram recenseados de acordo com a ordem de Mariá por meio de Moisés, cada um segundo o seu ofício e segundo o seu encargo. Eles foram recenseados tal como ordenara Mariá a Moisés. Capítulo 5. E a gente finaliza a leitura de hoje no capítulo 5. Tá bom? A gente também vai avançar muito. Capítulo 5. Acerca dos excluídos do acampamento. E falou Mariá a Moisés, dizendo a ele: ordena aos filhos de Israel que expulsem do acampamento a todo leproso, a todo que tenha fluxo e a todo que tenha se contaminado. Expulsareis do acampamento tanto a homens como mulheres, para que não contaminem o vosso acampamento, porque eu habito no vosso meio. Assim os filhos de Israel fizeram e os lançaram fora do acampamento. Assim fizeram os filhos de Israel, como disse Mariá a Moisés. Restituição pelo pecado. Mariá falou de novo a Moisés e disse a ele: diga aos filhos de Israel, o homem ou a mulher, que cometa qualquer dos pecados com os quais os homens atuam impiamente diante de Mariá, essa pessoa será culpada. Confessará os pecados que cometeu e fará restituição pelo dano que provocou. Depois acrescentará uma quinta parte e a devolverá àquele que prejudicou. Mas se a pessoa não tiver parente a quem lhe traga a restituição pelo prejuízo se trará diante de Mariá para o sacerdote, além do carneiro de expiação com o qual se fará expiação para ele. Se fará expiação por ele. Toda oferenda de todas as coisas santas que oferecem os filhos de Israel será para o sacerdote. As coisas santificadas de alguém serão para o sacerdote, e o que qualquer pessoa dê ao sacerdote dele será. Versículo 11. A ordenança a respeito dos ciúmes. De novo falou Mariá a Moisés e disse a ele: fala com os filhos de Israel e dirás a eles: se a mulher de alguém se desvia e comete iniquidade contra ele, e se alguém se deita com ela para ter relações íntimas escondido do seu marido, embora ela tenha se contaminado e se fez imunda e não haja testemunhas contra ela, nem ela tenha sido surpreendida no ato, se um espírito de ciúmes vem sobre seu marido e ele tem ciúmes de sua mulher e ela estiver imunda, ou passou sobre ele o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher sem ela ter se contaminado, então trará o homem a sua oferta ao sacerdote, 1/10 de seá de farinha de cevada, mas não derramará azeite sobre ela, nem porá incenso sobre ela, porque é oferta de cereal por ciúmes, oferta de cereal memorial que traz a memória do pecado. Depois o sacerdote fará que ela se aproxime e se apresente diante de Mariá. Em seguida o sacerdote derramará água santa em um vaso cerâmico. Tomará também um pouco de pó que está ao pé do altar e o derramará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher diante de Mariá, raspará a cabeça da mulher e colocará sobre a sua mão a oferenda de cereal memorial, que é a oferenda de cereal pelo ciúme, e na mão do sacerdote estarão as águas amargas da prova. E o sacerdote fará com que a mulher declare sob juramento e dirá a ela: se homem algum se deitou contigo, exceto seu marido, e não te desviastes, nem te contaminastes, seja livre de culpa dessas águas amargas da prova. Mas se tu te desviaste com outro, que não é teu marido, e te contaminaste, e outro homem se deitou contigo, além de seu marido, o sacerdote fará com que a mulher declare sob juramento de maldição.
O sacerdote dirá à mulher: Maria te ponha por maldição e por juramento no meio do teu povo, fazendo Maria que tuas coxas se apodreçam e o teu ventre se inflame. Então estas águas da prova entrarão em teu ventre e se inflamará o teu ventre e o apodrecerão as tuas coxas. Então a mulher declarará: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá essas maldições em um rodo e as apagará por meio das águas da prova. Em seguida fará a mulher beber as águas amargas da prova para que estas águas entrem nela para pô-las à prova. Então o sacerdote tomará da mão da mulher a oferta de cereal pelo ciúme, apresentará a oferta de cereal diante de Maria, oferecendo-a sobre o altar. Do mesmo modo, o sacerdote tomará um pouco da oferta de cereal memorial e o acenderá sobre o altar. Depois fará com que a mulher beba as águas, e se ela se tiver contaminado, e se cometeu iniquidade contra seu marido, as águas da prova entrarão nela e a porão à prova, e o seu ventre se inflamará, suas coxas apodrecerão, e a mulher será maldita no meio do seu povo. Mas se a mulher não tiver se contaminado, mas está limpa, será declarada livre de culpa e dará à luz filho varão. Esta é a ordenança acerca do ciúme para quando uma mulher sujeita seu marido a se desviar e se contamine, ou para quando o espírito de ciúme entre em um homem ou tenha ciúmes por causa de sua mulher, e ele a apresente diante de Maria, para que o sacerdote aplique a ela toda essa ordenança. O homem ficará livre de pecado, mas a mulher receberá o castigo pelo seu pecado. Isso aí. Vamos até o capítulo 5. Essa leitura de hoje. Na semana que vem não, na quarta-feira, né? A gente continua aqui a partir do capítulo de número 6 do livro de Números, certo? Vai continuar aqui com essas questões aí mais burocráticas do processo, né? Beleza, gente? Então, é isso aí. Vamos aqui encerrando a nossa leitura de hoje. Livro de Números, vamos do capítulo 1 ao 5, tá bom? Na quarta-feira a gente retoma a leitura, continuando e seguindo aí essa sequência da leitura da Bíblia Peshitta. Espero que vocês estejam gostando, né, que esteja sendo proveitoso. Peço para que vocês nos sigam aí no YouTube, no canal Conexões.crenças, dê o seu joinha, compartilhem, cliquem no sininho, comentem, tragam sugestões, né? Participem, o canal é para que todos possam participar. Nos sigam também no canal Conexões.crenças no Instagram, lá tem cortes, tem a leitura dos salmos, tem outros vídeos aí que a gente vai postando que tem a relação com o tema que a gente vem conduzindo aqui no canal, tá bom? Aproveitem para seguir também lá @clima digital, né, no Instagram, que é o nosso parceiro de negócios aqui nesse projeto. Legal? Desejo aí uma excelente semana a todos, uma ótima segunda-feira, que seja uma semana abençoada, com muita proteção, muita luz no caminho de todos e que possamos seguir a nossa jornada aí em busca do nosso caminho evolutivo. Um grande abraço a todos, fiquem em paz, vamos em frente. Valeu.